Olá, tudo bem? Eu sou Olivier Alain, professor do Instituto Federal de Santa Catarina, e eu gostaria de conversar com vocês numa série de vídeos, sobre uma epistemologia própria para a educação profissional e tecnológica. Para isso, a gente vai começar revisando alguns conceitos básicos sobre educação profissional e tecnológica. Tá? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa pensar como é que a gente vai construir uma epistemologia para a educação profissional, né? Epistemologia já não existe, não é aquela coisa que estuda aquele estudo do conhecimento das ciências. Então, sim, por muitos e muitas décadas, a epistemologia cuidou de pensar a formação do conhecimento científico, especialmente na área da física, da química, da biologia e tal. E nas últimas décadas a gente vem vendo, que esses olhares se multiplicaram e começaram a investigar outras possibilidades e outros campos, como a história, por exemplo. Né? Bom, nós vamos ver que é fundamental para poder, pensar o conhecimento que é desenvolvido e ensinado na educação profissional, a gente precisa talvez sair um pouquinho desse campo do conhecimento científico nesse sentido clássico e conseguir talvez enxergar um pouquinho além disso. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é, afinal, para a epistemologia, o que é o saber? Ou seja, o que é o saber humano e como é que ele se aprende e como é que ele se desenvolve, como é que ele é reconhecido como válido, etc. Essas são as questões da epistemologia, as questões mais clássicas da epistemologia. Bom, uma coisa que a gente precisa talvez desconstruir para pensar a formação profissional, a educação profissional e tecnológica, é a questão mesma do saber. Eu vou retomar um trecho de um autor que é emblemático, a meu ver, que é bem representativo dessa visão do que é o saber, afinal, o que a gente considera como saber. E isso é uma questão fundamental em educação profissional, porque o modo como a gente compreende o que é o saber também vai refletir sobre as nossas práticas de ensino, sobre também a organização dos nossos currículos, vai refletir sobre a própria modo como a gente olha para isso, que é uma modalidade muito especial, que é a educação profissional e tecnológica. Né? Bom, eu vou dar uma lidinha aqui rapidinho nesse trecho do Japiaçu, que é um teórico que conceituou bastante a epistemologia. Ele diz assim: é considerado saber, hoje em dia, todo um conjunto de conhecimentos metodicamente adquiridos, mais ou menos sistematicamente organizados e susceptíveis de serem transmitidos por um processo pedagógico de ensino. Nesse sentido bastante lato, o conceito de saber poderá ser aplicado à aprendizagem de ordem prática, saber fazer, saber técnico, e, ao mesmo tempo, às determinações de ordem propriamente intelectual e teórica. É nesse último sentido que tomamos o termo saber. Se você reparar nessa última frase, é interessante porque é, a escolha aqui está bem clara, né? O saber é tomado no sentido daquilo que é de ordem intelectual e teórica. Aqui a gente tem um primeiro grande mito, talvez, não sei se a gente poderia chamar um mito, mas um grande problema conceitual, talvez, na educação profissional, é o uso desse par teoria e prática. Né? Tem um professor que hoje já escreveu vários livros sobre isso. Ele costuma dizer justamente que o par teoria e prática não é suficiente para explicar os conhecimentos do trabalho, os saberes do trabalho, os saberes da técnica, o saber o fazer ou fazer saber, profissional. E aqui nós temos um exemplo claro disso, em que o autor opõe uma ordem intelectual e teórica a uma ordem prática.
É essa ordem prática e ele associa o saber fazer e o saber técnico. Bom, isso para a gente é extremamente problemático, né? Primeiro porque, ao fazer isso, o autor está negando aos saberes técnicos, ou seja, aos saberes do trabalho, né, o trabalho e a técnica são indissociáveis, ele está negando a estes saberes que podem ter inúmeras feições, dependendo inclusive das profissões, né? Ele está negando a propriedade intelectual e teórica para esses saberes. Então, de certa forma, você criar uma epistemologia baseada nesse pressuposto de que o saber é aquele saber intelectual e teórico, isso implica simplesmente, né, em excluir do campo do pensamento e da reflexão, né, a técnica, o trabalho, mas também a própria educação profissional. Como se na educação profissional a gente só produziria conhecimentos ditos intelectuais e teóricos ou saberes autênticos, melhor dizendo, né? A gente só teria isso se a gente ensinasse apenas saberes científicos ou se estivesse todo o saber fosse resumido ao saber científico.